Bom dia, hoje eu vou falar sobre traços de caráter. E o que são traços de caráter? Traços de caráter são perfis comportamentais que adquirimos desde o útero até mais ou menos os 5 anos de idade. Reich é que estabeleceu um vínculo entre as personalidades que Freud estabeleceu, né? E ele fez uma vinculação das personalidades ao corpo e estabelecendo esses 5 perfis comportamentais, que são 5 traços que nós temos todos os 5 traços, só que temos picos de algum, então eles preponderam na personalidade da pessoa, na maneira dela se comportar e na maneira dela agir. Então, quais são esses 5 traços? Trazendo o mesmo nome que Freud denominou para os distúrbios de personalidade, só que Reich atribui apenas a comportamento e não transtornos comportamentais ou transtornos mentais. Então, o primeiro traço é o esquizoide, o segundo traço é o oral, o terceiro traço é o psicopata, o quarto traço é o masoquista e o quinto traço é o rígido. O primeiro traço é formado na barriga da mamãe. É quando a mamãe tem uma ameaça de aborto, ou a mamãe tem um problema emocional, uma separação, um risco daquele bebê não ser dado continuidade à sua gestação. O bebê sente o útero, na hora que a mamãe se estressa, o bebê sente o útero frio. E toda vida que ele mexe, ele sente o útero ainda duro e mais frio ainda. Então, ele relaciona a sua existência com o mal-estar, mas ele não sabe separar se esse mal-estar é voluntário ou involuntário, porque a mamãe tem os seus problemas involuntários, e isso transmite para a barriguinha, onde o bebê faz a sua morada. Então o bebê, ele começa a ficar quietinho e mandar a sua energia e a energia do movimento sempre para a cabeça e não para o corpo inteiro. Então, esse primeiro traço, então, é desde o início da gestação até mais ou menos o primeiro mês de vida. O segundo traço, que é o oral, é formado durante a amamentação. Então, ele vai até mais ou menos 1 ano de vida. Vai depender tanto da mamãe quanto do bebê. Então, nessa fase, o bebê, ele mama, ele come, ele tem atendido as suas necessidades. Só que, às vezes, o bebê chora e a mamãe não vem. Ou então o cuidador dele também não vem. Então ele chora. Ou então, às vezes, o cuidador vem, a mamãe vem e põe a chupeta na boca quando ele queria trocar a fraldinha. Dá a mamadeira ou dá o peito quando ele queria ficar só no colo. Então, ou então ele fica berrando e percebe que as necessidades dele não estão sendo atendidas. Ele se sente que queria mais, ele quer mais. Então ele tem uma falta, ele cresce com uma falta. Então essa é a fase oral, na percepção dele que ele não foi atendido. Ele pode ter sido atendido pelos pais, pelos seus cuidadores, mas ele tem uma percepção que foi abandonado. E o terceiro traço é o psicopata. O psicopata é aquela fase que a criança começa a fazer as gracinhas, começa a andar, fazer requebro, canta, e faz aquelas gracinhas para o papai e para a mamãe que querem mostrá-lo para as visitas, para os seus outros familiares. Então chegam as pessoas: olha, esse bebê sabe fazer isso, faça, aí bata palminha, aí o bebê faz palminha. Aí quando o bebê não corresponde ao pedido dos pais, os pais o ignoram e saem com as visitas ou vão fazer outras coisas. Então ele começa a perceber que ele só tem valor pelo que ele faz. Então ele se sente manipulado. Então a dor do psicopata é a manipulação. O quarto traço é o masoquista, é quando começa o desfraude do bebê. Então, o desfraude começa mais ou menos com 2 anos e meio a 3 anos e meio. Então,
a mãe, os pais têm uma expectativa que o bebê já sabe controlar os seus esfíncteres, o seu xixi, o seu cocô, e começam a tirar a fralda. Só que o bebê não tem ainda o controle total, isso vai não crescendo até ter esse controle. E ele faz na casa, faz em cima do sofá o xixi, faz na caminha, faz no bercinho, e a mãe, ai meu Deus, esse menino faz cocô e xixi na casa toda, que coisa feia, que fedor esse xixi. Então o irmãozinho também reclama, e ele não entende, porque ele diz, isso sai de mim sem eu querer, eu não... Aí ele começa a perceber que pode fechar o bumbumzinho para que aquilo não saia. Então ele começa a perceber que sair coisa dele é uma coisa chata, que as pessoas não gostam, começa a ficar trancado, a segurar tudo. Então ele vai crescer com essa dor, que ele se sente humilhado quando ele se expõe, quando ele bota as coisas para fora. O quinto traço de caráter vai surgir já para 3,5, 5 anos de idade, quando a criança começa a perceber que existe diferença entre os casais, papai e mamãe, tem pares e que eles são diferentes. Então, papai e mamãe fazem par, a titia e o titio fazem par, o vovô e a vovó fazem par, mas ela não tem o par dela. Então ela começa, se ela é menina, começa a achar que o pai devia ser o pai dela. E se ele é menino, começa a achar que a mãe tinha que ser o pai dele. Mas ele não percebe, porque à noite eles vão dormir, deixam ele sozinho, a criança sozinha. Como é que eu posso ser a queridinha, a princesa, o príncipe do papai, se eles não me valorizam, eles ficam lá juntos e me excluem? Então ela sente uma dor de exclusão, de ser trocada. Fica como se fosse um triângulo, papai, mamãe e ela sendo ela o mais forte. Então esse caráter vai crescer sendo rígido, sendo perfeccionista, muito inseguro e muito ciumento, porque ele não tem a segurança de ter o espaço dele naquela relação. Ele acha que está sempre trocado, excluído. Então esses são os 5 traços de caráter, resumidamente, segundo Reich, e que segundo Reich nós formamos nossas couraças, um bloqueio energético quando passamos por essas fases. E cada criança vai fazer a sua couraça menor ou maior. Nós temos os 5, porque nós no nosso desenvolvimento, nós passamos pelas 5 fases, só que crianças ficam mais retidas na fase esquizoide, que é quando elas se sentem rejeitadas no útero, ou na fase oral, quando elas se sentem abandonadas, ou então na fase da psicopatia, quando elas se sentem manipuladas, ou na fase masoquista, quando elas se sentem humilhadas, ou na fase da rigidez, quando elas se sentem trocadas. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre os traços de caráter, conhecer quais são os seus picos, os seus perfis comportamentais, o que é que predomina em você, você pode entrar em contato no meu e-mail marianeilapereira@yahoo.com.br, que você pode marcar uma reunião, uma sessão online, que a gente, através do seu corpo, do seu perfil, da sua face, você pode saber os seus comportamentos, porque nós temos as nossas dores, nós temos nossos recursos. Então, sabendo das dores, a gente pode entender porque que nos comportamentamos dessa maneira. Então, se você quiser saber mais, e para poder usar mais os seus recursos, que cada traço tem os seus recursos, você pode entrar em contato comigo. E eu estarei aqui muito à disposição de vocês. Muito obrigada e bom dia.